Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem estiver online aí já vai entrando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque dele para ele são todas as coisas. Minha gente linda e abençoada, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês nesta noite. Quem estiver online aí já vai glorificando, vai apertando seu joinha para ir subindo aqui para missionário saber que vocês estão me ouvindo bem, para a glória de Deus. Escreve para mim, estamos te ouvindo bem. E já vai compartilhando essa palavra, porque eu creio que Deus vai falar fortemente na sua vida e no seu coração. A paz, a paz. Boa noite, Magda Faria. Fabiana, boa noite. Vanessa Amaral dos Santos, boa noite. Quem mais está aí, minha gente? Aperta o seu coraçãozinho, pega sua garrafa com água, como ato de fé, como de costume. No final, nós vamos estar orando e consagrando esta água para você que crê. Recebereis milagre, bênção, cura, libertação, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Enegilda, boa noite. Tudo bem, minha gente linda e abençoada? A paz, a paz. Eu estava aqui falando com o Senhor. Estamos me ouvindo bem, que bom. Estava aqui falando com o Senhor e o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Vai compartilhando, aleluia. Depois no final nós vamos estar orando, tá bom? Vai compartilhando essa live na sua linha de tempo com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra. Deus está falando no meu coração hoje, agora há pouco. Não jogue a sua responsabilidade, para outras pessoas. Por quê? Eu vou provar isso na palavra de Deus. Abra comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo, aleluia, santo, santo. Mateus, capítulo, glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 14, deixa eu só confirmar aqui. Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 24 ao 30. Porque muitas das vezes nós jogamos a nossa responsabilidade na mão do outro. Como assim? Missionária, tal pessoa parou de orar por mim, então por isso eu não recebi o milagre. Tal pastor parou de orar por mim, por isso eu não recebi a bênção. A missionária parou de orar por mim, por isso que eu não recebi a cura. Não, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de crer no seu milagre. Muitas das vezes nós queremos jogar as nossas responsabilidades de crer no poder de Deus na mão de um pastor, na mão de um líder espiritual, para jogar a responsabilidade em cima da pessoa. Porque se você não recebeu o milagre, a culpa é da pessoa e não sua, porque você não teve fé. Quantos estão entendendo? Eu já passei muito por isso, as pessoas jogarem responsabilidades que são suas. Você precisa crer no seu milagre para o milagre acontecer. E não a pessoa que está orando por você, somente ela crer é o suficiente para você receber o milagre. Não, você precisa crer. Você precisa assumir a responsabilidade de acreditar na oração que estão fazendo por você, acreditar na palavra que você está recebendo de Deus, acreditar naquilo que está sendo falado. A responsabilidade é totalmente sua de receber o teu milagre através da sua fé e não da fé dos outros. As pessoas podem orar por você? Pode. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas se você não acreditar, você não recebe. Quantos estão entendendo? E Deus falava muito no meu coração que as pessoas estão jogando as responsabilidades nas outras pessoas, sendo que a responsabilidade é sua de acreditar, a responsabilidade é sua de crer no milagre, a responsabilidade é sua de crer na libertação das drogas, dos vícios, das bebidas, a responsabilidade é sua de crer na restauração do teu casamento, na cura dessa enfermidade. Não é porque a pessoa parou de orar por você ou porque fulano não está orando mais como antigamente para a tua vida, mas continua orando, que você não vai receber a cura do teu milagre.
Muitas pessoas jogam a responsabilidade na mão dos outros, sendo que a responsabilidade é sua de crer no seu milagre. Então a responsabilidade é sua, se você recebe o milagre ou não. Não é culpa do pastor, não é culpa do missionário, não é culpa do líder, não é a culpa de outra pessoa que não te deu tal atenção, que não orou de tal maneira, que não... Você está me entendendo? Porque nós temos essa mania de querer achar um culpado para as coisas. Nós temos essa mania de querer achar um culpado porque deu errado. Deu errado porque fulano não orou. Deu errado porque cicrano não fez o que tinha que fazer. Não, deu errado porque você não seguiu as orientações, porque você não orou conforme foi orientado, porque você não pagou o preço, porque você não jejuou, porque você não acreditou naquilo. Quantos estão entendendo? E Deus falava isso no meu coração. Nós ficamos procurando culpados, jogando a responsabilidade nos outros, sendo que a responsabilidade é nossa. Você precisa acreditar no seu milagre para você receber a cura desse câncer. Você precisa crer no seu milagre para ter esse relacionamento restaurado. Você precisa crer no seu milagre para ter a tua vida financeira reestruturada. Você que precisa crer nesse milagre. E para você crer, você tem que fazer a sua parte. Não é as pessoas que têm que fazer a parte por você. Tem gente que fala assim, não, eu não recebi o milagre porque fulano não orou para mim. Não, é você que tem que orar para você mesmo e você crendo, recebereis. Você crendo naquilo que você está orando, você precisa acreditar. Primeiramente, olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo de Mateus 21, versículo 22, diz assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Crendo, falando crendo, quem que tem que crer? É eu ou é Jesus? É você. O próprio Jesus falando. E tudo quando pedirdes em oração, crendo. Quem que precisa crer? Jesus ou você? Você que precisa crer naquilo que você está pedindo em oração. Então recebereis. Olha que interessante esse versículo. Olha que interessante. E tudo que pedirdes na oração. Quem que está fazendo oração? É Jesus ou é você? É você. Quem que tem que crer na oração que está sendo feita? É Jesus ou é você? É você. Crendo, recebereis. Agora vamos para a palavra de Deus para eu mostrar para você que nessa situação aqui, Pedro quis jogar uma responsabilidade para Jesus, mas a responsabilidade de crer era dele. Olha que interessante a palavra do Senhor e já vou orar pela tua vida. Mateus capítulo 14, versículo 24 ao 30. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário e era forte. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ou seja, todo mundo conhece essa passagem que Jesus ele anda sobre as águas, né? Olha que interessante. Mas na quarta vigília da noite, Jesus não estava no barco. Jesus pediu para que os discípulos fossem à frente ao barco, que ele ia despedir da multidão e depois ele iria encontrar com os discípulos. E olha o que aconteceu. Os discípulos saíram para o mar e o mar começou a ficar revolto. O mar começou a ficar bravo. As ondas começaram a açoitar o barco no qual os discípulos estavam. E Jesus não estava dentro daquele barco. Só estavam os discípulos. Olha que interessante. E o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porquanto o vento era contrário e forte. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha que interessante. Eles estavam lá no meio do mar, o barco estava sendo açoitado, Jesus veio caminhando em cima das águas, eles olharam aquilo e acharam que era um fantasma e eles sentiram medo. Preste bem atenção. Versículo 17. E Jesus, porém,
lhes falou logo. Jesus já percebeu que eles estavam com medo. Jesus já percebeu que a fé deles ali já estava abalada, porque o barco parecia que ia virar, né? O barco parecia que ia afundar. E Jesus logo falou. Disse logo Jesus dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Jesus falou: sou eu, não temas. Ou seja, não tenham medo, porque sou eu, Jesus, que estou andando por cima das águas. Versículo 28, olha que interessante. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro aqui falou: se é Jesus mesmo, então me manda eu andar em cima das águas, porque eu quero ver mesmo se é o Senhor, se não é um fantasma, eu também quero andar em cima das águas. Jesus, versículo, aleluia, Jesus no versículo 29, e ele disse: vem. Jesus disse para Pedro: então você está desafiando? Então vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até esse ponto, ele jogou a responsabilidade em cima de Jesus. Concorda? Se é Jesus mesmo, então me manda em cima das águas. Porque ele não acreditou primeiro, ele não acreditou que era Jesus primeiro, para depois ir andar por cima das águas. Primeiro ele jogou a responsabilidade em cima de Jesus, dizendo: se você é Jesus mesmo, me faça andar em cima das águas. Ou seja, cadê a fé de Pedro aqui? Pedro aqui, ele estava na dúvida. Pedro aqui, ele jogou a responsabilidade em cima de Jesus. Olha que interessante. Sendo que a responsabilidade de acreditar que ele falou: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Quando Jesus falou aquilo ali, não temas, sou eu, já não era para ter dúvida nenhuma. Mas teve dúvida no coração de Pedro. E ele jogou a responsabilidade para Jesus. E Deus falava no meu coração: quantas das vezes nós jogamos a responsabilidade para Deus? Nós queremos que Deus nos faça acreditar nele. Sendo que tem que ser o contrário. Nós que temos que acreditar em Jesus. E não ele fazer com que nós acreditássemos nele. Que nós acreditamos nele. Aqui Pedro jogou uma responsabilidade em cima de Jesus. Como se Pedro tivesse falado assim: me faça acreditar que é você mesmo. Jogou a responsabilidade em cima de Jesus. Me faça ter fé. Me faça acreditar que é o Senhor mesmo. Mesmo Jesus no versículo anterior falando: venha, não temas, sou eu. Aqui Pedro, ele jogou responsabilidade sobre Jesus. Ele jogou: se é você mesmo, então me faça crer. E para me fazer crer, me faça andar em cima das águas. Sendo que o correto seria Jesus tendo falado: não temas, sou eu, vem. Ele não precisava ter falado: então deixa eu ir para ver se é Jesus. Deixa então eu caminhar pelas águas para eu ter fé. Então deixa eu caminhar pelas águas para ver se realmente é o Filho do Deus Altíssimo que está aqui. Porque se for o Filho do Deus Altíssimo, eu não vou afundar. Então me deixa crer. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nós jogamos as nossas responsabilidades de acreditar no milagre em Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de nos fazer acreditar nele para depois a gente acreditar no milagre que Deus possa fazer por nós. Quantos estão entendendo? Muitas das vezes nós jogamos a responsabilidade em Deus, jogamos responsabilidade em pessoas que oram pela tua vida, jogamos responsabilidades num pastor, num líder espiritual. Você se joga a responsabilidade na pessoa para que essa pessoa te convença e te faça acreditar no milagre que é teu. No milagre que a obrigação de acreditar é a sua obrigação, é a sua responsabilidade. E Pedro fez isso aqui. Mais adiante diz a palavra do Senhor: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ponto. No versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo do mar, clamou: Senhor, salva-me. Aqui mostra que Pedro não estava totalmente confiante na palavra de Jesus.
Mesmo Jesus tendo falado, vem. Mesmo Jesus tendo falado, não tenha medo, sou eu. Pode vir, vem caminhando em cima do mar. Mesmo ele jogando a responsabilidade em cima de Jesus. Mesmo ele andando sobre as águas, ele teve medo. Ele teve um momento que as ondas bateram e ele teve medo. Missionária, mas se eu andasse em cima do mar também eu teria medo. Mas a escolha de desafiar Jesus foi a de Pedro. Ele precisou desafiar Jesus para que Jesus provasse para ele que era ele mesmo e que ele tivesse fé o suficiente para andar sobre as águas. E ele provou, Jesus falou, vem. E quando Pedro foi, ele andou um período e chegou um outro período, ele demonstrou a fraqueza dele, a fraqueza no sentido de falta de fé. Então Pedro, ele foi com medo, ele foi não acreditando totalmente que era Jesus. Ele foi não acreditando totalmente que aquele milagre seria possível dele andar sobre as águas, assim como Jesus tinha falado para ele. Você está entendendo a importância de você acreditar quando Deus fala com você e não duvidar no teu coração? Você está vendo a importância de você assumir a responsabilidade que é sua, de ter fé no teu milagre e não jogar a responsabilidade em cima dos outros? Porque se você jogar a responsabilidade em cima dos outros, você demonstra que você não tem fé o suficiente para você mesmo crer no seu milagre, para você mesmo andar sobre as águas. Porque se Pedro não tivesse dúvida, não tivesse medo, e ele acreditasse fielmente na palavra que Jesus tinha dito naquele momento, Pedro, vem. E ele tivesse totalmente fé, totalmente aquela fé inabalável, tendo a certeza que era Jesus que estava andando ali e que sendo Jesus, ele falou, vem, então vem. Ele podia andar sobre as águas porque ele não ia afundar se ele tivesse acreditado totalmente na palavra. E o que eu quero dizer para você com essa palavra nessa noite? Não jogue a sua responsabilidade de acreditar no seu milagre. Não jogue a sua responsabilidade da tua fé, porque quem tem que ter fé é você. Não é a missionária que ora por você, não é o pastor que ora por você, não é um líder espiritual que ora por você. Nós temos fé para o milagre acontecer na tua vida. Nós oramos para que isso aconteça na tua vida. Mas se você não assumir a sua própria responsabilidade de crer naquilo que você está orando, não adianta milhares de pessoas orarem por você que você não vai receber o milagre, porque a responsabilidade é sua. Então que essa palavra venha ter falado fortemente no seu coração e tenha aberto os teus olhos espirituais para você parar de jogar a responsabilidade em cima dos outros, parar de jogar culpa, achar um culpado porque você não recebeu o milagre, achar um culpado porque que a sua vida está travada, achar um culpado, talvez o culpado, não existe o culpado talvez seja a sua falta de fé. O culpado seja a sua falta de fé. Você precisa acreditar na oração que você está fazendo sem duvidar. Você precisa acreditar na oração que fazem pela tua vida sem duvidar. Então recebereis. É o que diz em Mateus, capítulo 21, versículo 22, e vou encerrar, vou orar pela tua vida. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quem que tem que crer? Quem que está pedindo em oração? É você. Quem que tem que crer? É você. Então, se você está pedindo em oração, você precisa crer para você receber aquilo que você está pedindo em oração. Não é fulano que tem que orar para você receber. Deus nos usa, pela sua infinita misericórdia, Deus nos usa para abençoar a vida dos irmãos. Deus me usa para abençoar a vida de pessoas com cura, com libertação. Usa. Mas o principal, Deus quer fazer você ter a sua fé independente. Ter a sua fé independente de pessoas. Porque se um dia, Deus me livre, eu caia na fé, você vai cair também? Se o seu líder espiritual um dia cai na fé, você vai cair também?
Então, Jesus está querendo nos ensinar que você é responsável por acreditar no seu milagre e trazer à existência o milagre na tua vida. E Deus está querendo nos ensinar a você ter a sua fé independente de pessoas, independente de quem ora ou não ora pela tua vida, independente se você ora sozinho, à noite, nas madrugadas, você tem que ser uma pessoa independente na fé. A sua fé não pode depender de quem ora por você, a sua fé não pode depender de quem faz uma reza por você, a sua fé não pode depender de um líder espiritual, a tua fé não pode depender de ninguém, nem de situações. A sua fé tem que depender de você. Você tem que assumir a sua própria responsabilidade de ter a sua fé individual, independente de quem ora ou não ora por você, independente de quem está junto com você, independente de quem está torcendo contra você, independente de quem está orando junto com você ou parou de orar junto com você. Você tem que ter a sua fé individualmente com Deus e uma fé inabalável, que quando você ora, crendo, recebereis. Que quando você ora, crendo, o milagre acontece. Que quando você ora, mesmo sozinho ou mesmo sozinha, crendo, sem precisar de ninguém, o milagre de Deus acontece na tua vida. Porque você tem fé suficiente para fazer isso acontecer. Você tem fé suficiente para chamar a atenção de Deus. Você tem fé suficiente individualmente, independente de situação, independente se tem alguém junto com você, ou se você está nessa batalha sozinho ou sozinha, você tem fé suficiente sozinho para crer no teu milagre e trazer à existência o milagre na tua vida. Então que essa palavra tenha falado fortemente na tua vida e no teu coração. Assuma as suas próprias responsabilidades. Mesma coisa que Deus falou. Uma coisa muito importante, eu atendo muitas pessoas com problemas de saúde. Vamos supor, muitas pessoas pedem oração para missionário com problema de saúde. Só que ao mesmo tempo que as pessoas pedem oração para a gente, para resolver o problema delas de saúde, elas estão orando para outras pessoas com problemas de saúde. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa muito importante, já dando um adendo, um gancho na situação, que o Espírito Santo de Deus mandou avisar, que o Espírito Santo de Deus mandou ensinar. Para você orar por alguém, você precisa estar preparado espiritualmente. Para você orar por alguém, por uma cura de uma enfermidade, você não pode estar enfermo. Você concorda? Se você não teve fé nem para curar a sua própria enfermidade, como é que você vai orar por uma pessoa para curar a enfermidade de uma outra pessoa da sua família? Quantos estão entendendo? Por que, missionária? Deus não pode fazer o milagre? Deus pode fazer o milagre, irmãos. Só que eu quero que você entenda que quando isso acontece, você está com um problema. Então resolva primeiro o seu problema, para depois você estar fortalecido, fortalecida em Deus, para você socorrer outra pessoa. É a mesma coisa, uma pessoa que é fumante. A pessoa ela é fumante, mas está orando para o esposo largar do vício da bebida. Primeiro, para você orar para outra pessoa, primeiro você tem que orar pela sua libertação, para depois você estar fortalecido, fortalecida, liberto, curado, limpo, para depois você socorrer outra pessoa. Por quê, missionária? Porque nós lidamos com o mundo espiritual. E quando, por exemplo, se você tem uma enfermidade, quer orar por um marido, por um parente seu que também tem um outro tipo de enfermidade, existe uma guerra espiritual no mundo espiritual. Aí o que vai acontecer? Você que não está preparado, você que está com a sua enfermidade ainda ali à flor da pele, você está precisando de uma cura, você vai orar por outra pessoa que está precisando de cura. O que acontece no mundo espiritual? Ataques espirituais. Você vai sofrer ataques espirituais por você estar orando pela vida de uma outra pessoa, sendo que você mesmo ou você mesma está precisando de cura. Você mesmo está fraco, enfraquecido, porque você precisa de primeiramente um milagre na tua vida. Então aprenda algo e seja como ensinamento na tua vida. Para você socorrer outra pessoa, você primeiro precisa estar forte.
com Jesus. Para você orar por uma libertação de droga, de bebida, você não pode estar bebendo. Porque não faz sentido. Eu vou orar para uma pessoa parar de beber, mas eu bebo cachaça todo final de semana. Como é que você vai orar para alguém se libertar de uma bebida se você bebe cachaça? Como é que você vai orar para alguém se libertar do cigarro se você fuma? Quantos estão entendendo? Se você fizer isso, você pode fazer, a escolha é sua. Só que eu, como mulher de Deus e entendimento sobre o mundo espiritual, sobre cura, sobre libertação e guerra espiritual, eu falo para você, quando você faz isso, você vai ser atacado espiritualmente. Por quê? Porque você está querendo ajudar uma pessoa, a sua intenção, a intenção do seu coração é boa, querer ajudar a pessoa que você ama, querer ajudar o próximo. Mas primeiro, eu quero que vocês entendam que primeiro vocês precisam se ajudar primeiro. Se você tem um problema, se você tem uma enfermidade, se você tem um vício, se você tem dependência do álcool, se você tem dependência do cigarro, se você tem dependência das drogas, se você tem dependência de qualquer coisa, de alguma enfermidade, que tá sério, você precisa ser curado, você precisa ser liberto, então cuide-se primeiro da sua vida com Deus, cuide-se você primeiro em se fortalecer em Deus, busque você primeiro a sua libertação, a sua cura, o seu fortalecimento espiritual, para que assim você tenha força, você seja curado primeiro, você seja liberta primeiro, você seja curada primeiro dessa enfermidade, você seja livre primeiro, você seja liberta primeiro do vício, do álcool, da bebida, do cigarro, para depois você orar pelo seu marido, para depois você orar pela sua esposa. Porque não tem como, irmãos, como é que você vai orar por alguém se você mesmo não está liberto? Se você mesmo está com uma enfermidade séria e você quer orar por uma outra enfermidade séria, sabe o que vai acontecer? Você vai ser bombardeado no mundo espiritual. E isso só vai agravar o teu estado. Isso só vai agravar, muitas das vezes agrava a doença da pessoa. Muitas das vezes a pessoa fica pior do que já está. Por quê? Porque a pessoa não tem esse entendimento. Então o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui para trazer esse entendimento para os irmãos, que o mundo espiritual existe, o mundo espiritual é sério. Para você orar pela vida de alguém, você precisa estar bem. Se você tiver com alguma enfermidade, se você tiver com uma doença séria, se você tiver no vício das drogas, se você tiver no vício das bebidas, do cigarro, seja qual coisa séria que você esteja passando, não ore pela vida de alguém por libertação, por cura, por libertação principalmente, porque você ainda não está liberto. Não tem como uma pessoa que não está liberto orar por outra pessoa ser liberto, sendo que o mesmo demônio que age na vida da pessoa que não está liberto do vício, do cigarro, da bebida, do álcool, está na outra pessoa. E aí o ataque vai ser muito grande sobre a tua vida. São onde as pessoas sofrem muito retaliações. Então que isso sirva de um aviso e sirva de um aprendizado para os irmãos. Porque Deus também incomodou isso para me falar nessa noite para vocês. Você quer ajudar? Eu sei que você quer ajudar. Mas se você tem um problema, resolva primeiro o seu problema. Missionária, mas isso é egoísmo. Não é egoísmo, meu irmão. Se você está com uma doença séria, você tem que curar a sua doença primeiro. É a mesma coisa, se você está com câncer, Deus me livre, se você está com alguma doença na pele, alguma doença crônica, primeiro você precisa cuidar de você. Para quê? Para que você seja curado, para que você seja fortalecido, para você socorrer a outra pessoa. Não queira socorrer outras pessoas sendo que você está debilitado, sendo que você está debilitada ou por uma doença, ou por um vício, ou por algum problema. Então resolva primeiro o seu problema, porque muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, missionária, eu tô com tal problema, eu tô com depressão, mas eu tô orando para fulano também que tá com depressão. Eu tô com depressão, mas eu tô orando para aquela pessoa que quer suicidar. Irmãos, cuide primeiro do seu problema. Porque senão vão ser duas pessoas sofrendo. Vão ser duas pessoas sofrendo. Você que está orando por essa segunda pessoa
Você vai sofrer com a sua enfermidade, a pessoa vai sofrer com a dela e você ainda vai sofrer as consequências das retaliações espirituais por estar orando por uma outra pessoa. Porque vocês dois, ou vocês duas, ou um casal ainda não está preparado. Mas nesse caso, missionário, o que eu faço? Procure alguém, um pastor, uma pessoa que possa orar por você. Uma pessoa que esteja mais fortalecida espiritualmente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos entenderam, digam amém. Aperta o seu joinha e o seu coraçãozinho. Vamos orar? Pegue sua garrafa com água. Então esses foram os recados de Deus para a tua vida, ensinamento de Deus para a tua vida. Então, se você tem um problema, resolva primeiro o seu problema com Deus, para você se fortalecer primeiro, para depois você ajudar o seu namorado, para depois você ajudar o seu cônjuge, para depois você ajudar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Mas primeiro, se fortaleça em Deus, busque primeiro a sua libertação, busque primeiro a sua cura, busque primeiro a sua fé e não jogue a responsabilidade nos outros. Porque nós sempre fazemos isso. Muitas das vezes, quando dá algo errado, nós jogamos sempre a culpa no outro ou ficamos procurando o culpado, né? Nós ficamos procurando o culpado da situação. Por que você não recebeu o milagre? Por que não deu certo? Por que você fez uma campanha de oração de não sei quantos dias e não deu certo? Porque talvez faltou você acreditar totalmente, sem desconfiar. Assim como Pedro. Pedro ele desconfiou e afundou. Mesmo Jesus falando, eu sou eu, Pedro, pode vir. Entenda uma coisa. Não é Deus que tem que fazer algo para você acreditar que Ele é Deus. Você que tem que ter fé o suficiente para entender que Ele é Deus. E então assim você acreditar no milagre, porque você sabe que Ele é Deus. Quantos entenderam? Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai querido e Pai amado, eu consagro essa garrafa de água que eu estou segurando nas mãos e que todas as pessoas estão segurando nas mãos. Pai, como um ato de fé, eu determino que todos aqueles que crendo, orando, creres, recebereis o milagre, a bênção, a cura, a libertação através desta água. Quando essa pessoa beber desta água, que seja o toque do Espírito Santo tocando na pele, nos órgãos, por dentro e por fora, e vai limpando toda a sujeira, toda a inflamação, toda a infecção nos rins, toda a infecção na bexiga, na urina, no útero. Deus, que esta água vai passando por dentro do corpo dessa pessoa e vai curando toda a enfermidade, todo tumor, todo câncer, desaparece agora, todo tumor some agora, todas as dores saem agora, todo reumatismo, toda dor crônica, vai embora, todo espírito maligno das trevas, espírito que perturba a mente, o coração, a alma, o espírito de suicídio, de depressão, de morte, de desespero, de angústia, de tristeza, eu dou uma ordem agora, sai agora da vida dessas pessoas e não volte nunca mais para a glória de Deus. Receba a cura, receba a libertação de vícios, de perturbações de espíritos malignos, receba libertação sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento, sobre a tua vida, sobre a tua vida espiritual. Você que estava desanimado, desanimada de orar, receba fortalecimento do alto, que vem do céu, que vem do trono de Deus diretamente para a tua vida. Rakamanto, Urisubi, Andaraia. Deus, em nome de Jesus, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, dentro do coração dessas pessoas que me ouvem, que me escutam e que ainda vão escutar essa palavra. Fortalece aqueles que estão desanimados e cansados, aqueles que acham que orar não adianta mais, mas a oração é a chave da vitória. A oração é o contato que nós temos direto com o Todo-Poderoso, para que Ele venha agir do sobrenatural e trazer a existência no milagre daquilo que nós estamos pedindo em oração, crendo em oração. Deus, não permita que nós jogamos as responsabilidades que é nossa na vida de outras pessoas. Não permita, Pai, que nós ficamos procurando culpados para uma situação que muitas das vezes é nós que não temos fé suficiente. Deus, então eu te peço nesta noite, nos dá fé suficiente, nos coloca fé suficiente no coração desses homens, dessas mulheres que me ouvem, que me escutam, para que possam receber o milagre.
milagre, para que possam receber a cura, para que possam ser libertos dos vícios, do álcool, da bebida, de tudo que não presta. Recebe a cura desse câncer, desse mal, dessa dor crônica, dessas dores nas costas, nos rins. Pai, nos dá essa fé que às vezes nos falta, que nos faz afundar quando nós caminhamos sobre o mar, assim como Pedro. Nós não queremos duvidar, mas nós queremos ter uma fé inabalável e independente de pessoas. Nós queremos ter uma fé individual, uma fé que nós aprendemos a acreditar somente no Senhor, e isso nos basta, e isso nos traz o milagre da existência, porque maldito o homem que confia no homem, porque se alguém estiver orando por nós e cair, nós não podemos cair junto. Por isso, ó Pai, nos dá uma fé inabalável, nos ensina a ter uma fé independente de pessoas, para que nós possamos alcançar, ó Pai, a plenitude e alcançar o milagre que nós estamos pedindo em oração, e traga à existência a cura, traga à existência a mudança na vida financeira. Toda a miséria vai embora dessa casa, dessa família, em nome de Jesus. Pai, traga paz dentro deste lar que só tem discussão e discórdia e violência. Deus, traga luz nesta casa, traga luz nos pensamentos dessa pessoa que se encontra perdido, desesperado, angustiado. Pai, traga paz no coração dessa mulher, deste homem que não dorme, que tem problemas de insônia, depressão, síndrome do pânico, todo mal, vai embora, em nome de Jesus. Receba a paz que vem do alto, receba a paz que vem de Cristo Jesus sobre você. Você que não dormia, você vai dormir para a glória de Deus. Você que estava foi enfraquecido, seja fortalecido agora pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus. Nos ensina a crer verdadeiramente, acreditar verdadeiramente no milagre, para que assim ele exista na nossa vida, para que assim o milagre venha existir na nossa casa, para que assim a mudança aconteça de verdade diante dos nossos olhos. Pai, nos ensina através da tua palavra, e nós te agradecemos por este momento na tua presença, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Beba desta água como ato de fé, receba a cura, receba a libertação, receba o teu milagre, receba o toque do Espírito Santo nas feridas, no teu corpo físico, no teu corpo espiritual, no teu coração, na tua mente, na tua alma. Receba o teu milagre agora, onde você estiver. Beba desta água com fé e receba o teu milagre, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de vocês, minha gente linda e abençoada. Se você achou que essa palavra foi bênção para a tua vida, já compartilha ela. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito, aqui embaixo, gente, do vídeo tem um botão vermelho, se inscrever. Se inscreva no canal, aperta o sininho e marca todas as notificações, porque assim você não perde nada. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube e gostou desse vídeo, comenta bastante e deixa o seu like. Por quê, pessoal? O YouTube funciona dessa forma. Quando você deixa o seu like, o YouTube ele entende que esse conteúdo é um conteúdo bom, e isso ajuda no engajamento. O que é engajamento, missionária? Alcança mais vidas. E o intuito aqui é alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então é muito importante, se você assistiu o vídeo, se você orou, escutou essa palavra falou no teu coração, se você estiver me assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você gostou, porque isso é muito importante para que o YouTube, a plataforma do YouTube, entenda que isso é um conteúdo bom e faça alcançar mais pessoas, que é o intuito aqui de nós estarmos pregando o Evangelho. Há mais de 5 anos aqui que eu estou pregando o Evangelho para socorrer pessoas, para ajudar pessoas. Então eu preciso da ajuda de vocês. Deixa o seu joinha e também comenta bastante. Um glória a Deus, um aleluia, porque isso tudo ajuda no engajamento de alcançar
mais pessoas. E o intuito aqui do Evangelho é socorrer pessoas. Falando em socorrer pessoas, se você quiser falar com a missionária atende os irmãos? Atendo pelo meu direct do meu Instagram e pelo meu Messenger do meu Facebook. Vou deixar aqui embaixo fixado no primeiro comentário aqui embaixo no canal do YouTube. Se você estiver vendo a live pelo Facebook, vou deixar aqui no título. Lembrando, essa obra é uma obra missionária. Quem sentir no coração de ajudar essa obra missionária, leia o primeiro comentário abaixo, fixado abaixo do canal do YouTube, abaixo aqui do vídeo do canal do YouTube. O primeiro comentário, leia se você sentir no seu coração. Glória a Deus, aleluia! Todos estão abençoados em nome de Jesus. Pega a sua mão direita, coloca a mão direita sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, minha gente linda e abençoada. Você que está aqui pela primeira vez, recebe o abraço da missionária Poliana no seu coração. Fique à vontade para você participar mais vezes quando você quiser. Então, se você está me assistindo pela live do Facebook, entra na página A Palavra de Deus Sem Cortes, curte a página, ativa aqui em cima, no cantinho da tela, tem 3 pontinhos brancos, clica em ativar notificações, porque quando nós entrarmos em live ao vivo, você recebe uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, um aprendizado para você levar para a sua vida e para você exercer a sua fé cada vez com mais sabedoria, de forma correta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Orem pela minha vida também, a missionária precisa de orações. Gente, orem pela minha vida, lembre de mim nas suas orações, que a missionária vai ficar muito grata, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, minha gente linda e abençoada. Tenham todos uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus.